subestimada. Quero andar com os próprios pés, organizar a rebeldia e assim deixar de ser refém. Boa noite, dona Jaque. Não nasceu pra ser espancada. Isso foi coisa inventada de um costume patriarcal. Travesti também merece ter o seu lugar. Por isso eu vim aqui lhes convidar pra me ajudar a organizar. As traviarcas precisam fazer parte de toda a cidade e não apenas das esquinas e guetos. Travesti não nasceu pra ser espancada. Isso foi coisa inventada de um costume patriarcal. Travesti também merece ter o seu lugar. Por isso eu vim aqui lhes convidar pra me ajudar a organizar. As traviorcas precisam fazer parte de toda a cidade e não apenas das esquinas e guetos. As traviorcas precisam fazer parte de toda a cidade e não apenas das esquinas e guetos. Boa noite. Boa noite, dona Bruna. Quem já tá por aqui? Fiquei pensando aqui, toda noite eu vou abrir a live com a nossa música. Então, dona Bruna e dono e dono Dan e dona Suzana e dona Kailane e todo mundo, fiquem à vontade, dona Carol, fique à vontade, porque hoje quem abre a live vai ser a Bruna e o Dan, né? E a Kailane, enfim, vai ser com vocês. Fiquem à vontade. Vou esperar um pouquinho a galera chegar, porque ainda falta a Suzana, falta o próprio Dan, né? Que Suzana, Dan, Kailane, né, que deram aí a sugestão do assunto, e que é um assunto muito importante de se debater, né? Se a gente for levar em conta que é difícil a gente enumerar medos, né? E imagina escolher o mais importante, né? Eu acho que esse tema ele é muito contínuo daquilo que a gente trabalhava sobre traumas, sabe? E traumas também é um tema contínuo, né? É um tema que a gente vai debater praticamente quando a gente fala de medo, quando a gente fala de seguranças. Então, é muito importante a gente lembrar que, primeiro, como eu falei, nós temos diversos medos, sendo LGBTQAPN+. Eu enumerei alguns, né? E que eu acho que seria interessante para saber se esse é
é o medo de todos, né? São os medos de todos. Mas é isso. Vamos ver, né? A Kailane vai subir em 8 minutos. A gente vai ver aí as outras pessoas chegando, quais são os medos. Eu vou deixar para dizer o meu medo depois de todo mundo, viu, gente? Hoje eu quero ser a host que vai contribuir com a pauta, entendeu? Hoje a pauta é de vocês Hoje e eu você é quero contribuir, mas só... Hoje você é a Luciana Gimenez. Isso, é por aí. Nossa, mas Luciana Gimenez, puto, pegou pesado, Bruna. Kailane, aproveita que você tá aqui, vai chamando o pessoal lá no grupo e tudo. Que é um diário de uma traviarca. Então, vai ter todo o tempo a traviarca. E sua trope, suas companhias, suas companheiras, seus companheiros. E eu tava aqui pensando, sabe? Enquanto eu conversava com vocês no grupo, eu tava aqui pensando, isso daqui tem que ser esse espaço. Eu sempre brinco assim, Luciano Gimenez, eu acho que é isso que tá faltando no TikTok, né? Essa cara de as pessoas virem trazer seus assuntos, lógico, que dentro do que a gente conversa, né? E colocar aqui, né? E não um espaço que a Jaque vai editar todo o tempo. Lógico que vai ter coisa que não cabe, né? Tem coisa que não cabe a gente discutir. E, porque a gente fala sobre corpos LGBTs. Então, a temática tem que vir direcionada para isso. Mas não tem que ser assim, vocês tiveram uma boa ideia. Vamos abrir, Jaque. Vamos lá conversar sobre isso. Vamos lá. Eu fui Todo pesquisar, conforme a Kailane e o Dan deram a ideia da live, eu fui pesquisar alguns medos que são comuns dentro da comunidade LGBT, que é IAPN+, né? E entre esses medos, são 3 que se destacam muito, né? Primeiro que é falar sobre a orientação sexual, é aquele que... orientação sexual ou identidade de gênero, né? A gente pode encaixar as duas coisas aí. Nesse caso, é aquele que predomina o topo, né? Segundo, é sobre a adoção, né? Não sei se alguém já teve esse medo, ou já teve esse pensamento de adotar, enfim. E eu fui tentar entender o porquê que a adoção estava em segundo, e aí foi explicado no texto que as pessoas LGBTQIAPN+, conforme nós passamos, né, essa cultura de patriarcado, sabe, misógina, homofóbica, enfim, transfóbica, nós temos esse medo de adotar essas crianças e o medo, ele não é só o medo do hoje, né, não só do adotar, a demora que possa ser pra gente, perdão, mas também o medo de como que vai ser isso no futuro para essas crianças que, querendo ou não, vão ter esse reflexo, por exemplo, no meu caso, que sou uma pessoa trans, de ter uma mãe trans, né, e de repente sofrer com isso nas escolas, no meio social, com seus colegas. E o terceiro é andar de mão dada na rua, que foi o que mais me surpreendeu, né, e querendo ou não, é um fato que a gente debateu outro dia, né, quem pode ou não beijar em público, né, quem pode ou não andar de mão dada. E passa muito por também essa cultura, né, opressora que nós temos de sempre ser ensinado que ser LGBTQIAPN+ é errado, que é pecado, que é isso, que é aquilo, e de repente, quando você se entende como uma pessoa dessa comunidade, você se sente inseguro de demonstrar afeto em público, né? Seja andando de mão dada, seja dando selinho ou um beijo no seu parceiro, né? Em seu parceiro, perdão. E assim, foram medos que alguns eu já imaginava, e como eu falei, o de afeto, a gente debateu essa semana, mas meio que eu esqueci, né?
Então, além de tudo, eu achei muito importante. E, obviamente, conforme a gente for falando aqui, a gente vai identificar mais medos que às vezes nem estão no meio desses que eu consegui absorver em alguns minutos de pesquisa. Pode falar, Kailane, se você quiser. Por que você teve esse pensamento, essa ideia? Já que ia falar alguma coisa. Eu tive essa ideia por um vídeo que eu vi. Eu tive essa ideia por um vídeo que eu vi. De um cara que pegou. Eu não sei como falar sem minha live cair. Uma pessoa passaram na faixa de pedestre e um cara. Deu pra entender, né? E também tem o que a Bruno falou também sobre adoção, que é algo complicado. Muitas vezes, se for um casal gay, lésbico, vão fazer de tudo para dar errado ou simplesmente não vão aceitar. Só para atualizar o Dan, que tá chegando agora, e a Suzana, eu falei que nesse periodinho que a Jaque estava para abrir a live, eu consegui fazer um levantamento dos 3 principais medos da comunidade LGBT. Obviamente que isso foi feito em uma pesquisa, né? E aí esses medos foram enumerados. Primeiro, falar sobre a sua orientação sexual, né, ou sua identidade de gênero, né, que algumas pessoas ainda têm essa insegurança por medo, por precaução, segurança, né, insegurança na verdade. O segundo é sobre o fato de adotar, né, duas coisas, 2 tópicos estão dentro do meio da adoção, que é o fato de demorar, quando a gente fala de pessoas LGBTQIAPN+, e depois o medo futuro, né, de como que vai ser essa socialização dessa criança fora daquele meio familiar, né, muito por conta dessa cultura patriarcal que nós temos de refletir, né, o preconceito que, por exemplo, que eu me dei como exemplo, né, que futuramente eu quero adotar sim uma criança, e o meu medo, por exemplo, é a transfobia que eu sofro refletir nessa criança, né, por diversos motivos. E o terceiro é a afetividade, né, que foi um tema que nós debatemos essa semana, inclusive, né, o eu acho que foi na quinta-feira que nós falamos sobre o beijar em público, né? O porquê que esse medo ainda é presente dentro da comunidade LGBTQIAPN+, né? O porquê a afetividade que nós temos com parceiros, né, parceiros ou parceiras, ainda é um obstáculo pra gente e um tabu, e a gente não consegue demonstrar isso em público. E, por incrível que pareça, para que vocês entendam, dentro desse tema que eu falei, do medo de afetividade, o maior medo que foi encontrado nessa pesquisa foi o medo de andar de mão dada. Não estava nem a questão do beijo, mas o andar de mão dada é uma questão que causa medo nas pessoas, sabe? Então, como eu disse, eu ia deixar para falar depois de todo mundo. Mas eu vou compartilhar um dos meus maiores medos, principalmente com as redes sociais. Um dos meus maiores medos é que nós, a comunidade LGBT né, e os grupos que fazem parte dele, como as pessoas trans, a gente fique apolíticos, né, e apartidários. Isso me assusta, que a gente olhe essa movimentação desorganizada como luta autossuficiente. Esse é um dos meus maiores medos. Eu estou vendo um discurso que está sendo colocado assim, olha, nem direita nem esquerda, e é um grande erro. Esse é um medo que me aterroriza. Porque quando a gente faz isso, a gente está jogando que a gente vai fazer essa luta individual, sozinhas, e a partidária, que não precisamos desse local, e a gente precisa ocupar esse local. Porque a gente ainda não tem algo concreto como é a lei da transfobia ou da LGBTfobia. A gente não tem legislação que vai ser direcionada para os nossos corpos.
algo prático, né? A gente vai ver aí que a gente necessita de cotas. E essas cotas são feitas e aprovadas sempre por legislativo, seja ele de onde ele for. Vai ser legislação. Quando a gente se vê apartidária, nem direita nem esquerda, isso é uma coisa que me apavora, porque, primeiro, distancia o horizonte que eu quero chegar, que é fazer parte dessa sociedade. E aí, com isso, a gente distante, a gente longe, a gente dizendo que a direita e a esquerda, esse comparativo que a gente vai fazer, que é todos o mesmo, e não é, me deixa assustada porque isso joga para a mão do povo hétero, cis, normativista, palavra que vão retroceder nos nossos direitos. Fala, não, mas olha, veja, isso aqui eu acho que é até desnecessário nos anos 2025, onde já não faz mais sentido, isso aqui, aí tira. Sabe? Então, quando eu vejo a gente fazendo uma luta como se a gente não dependesse dos partidos, da política, sabe? Como se a gente não se visse como pessoa de esquerda, que é um grande erro, que eu vejo muitas pessoas até que gostam da esquerda, não querem se ver como esquerda. Sabe? Quando eu vejo a gente, população LGBT, não se vendo pertencente a esse espectro, né, de política de esquerda, eu fico com medo. Primeiro porque a gente pode ser cooptado a qualquer momento, que é o que vem acontecendo. Né? Pessoas que são vistas como representatividade, mas que olha para a política com nojo e comparando tudo a tudo, né? Pode ser cooptada e, quando são cooptadas, chegando dentro dos lugares, vão fazer aquilo de acordo com a heteronormatividade, sabe? Então, eu tenho medo que a gente não se politize, que a gente fique presas e presos e presos em nossas bolhas e nossas pautas. Nós somos um povo que luta por direitos, mas a gente luta dentro do meio de uma sociedade que é geral, que é plural. Então, a gente precisa também conhecer, a gente precisa se introduzir, se sentir pertencente a esta luta, sabe? Um dos meus maiores medos é isso. A rede social dá uma impressão que só isso é o suficiente, só isso basta. Sabe? Essa falta de organização, de organicidade, de organizar, de fazer um organograma do que vamos fazer, para onde queremos ir. Sabe? Essa falta de organização que está vindo para as redes sociais já foi assim no passado. Jaque, uma dúvida, né? Que eu fiquei até feliz desse medo ter sido. Olha as ideias, né? Fiquei até feliz desse medo ter sido citado, né? E E passa muito por isso que você falou. Eu fiz essa pergunta na rolagem, mas eu acho importante fazer para que as pessoas que depois a gente for fazer os cortes, né, entendam o porquê que eu perguntei isso. Eu trouxe uma pesquisa com um determinado número de medos, e esse medo que você falou que é muito importante, inclusive, não aparece nessa pesquisa, né? Por que que você acha que esse medo não é enumerado nas pesquisas? É justamente por isso, porque a gente acha. Inclusive, a gente não percebe o preconceito dentro da gente, a gente não enxerga o combate dentro da gente, dentro dessa comunidade, né? A gente não enxerga, e a gente está vendo agora que há um combate de pessoas A contra pessoas B dentro da própria comunidade. Então, a gente só enxerga a direita e a esquerda como coisa ruim e igual. A gente não consegue identificar que tem pessoas que estão também sendo parceiras e não estão dentro da comunidade. Sabe? A gente, quando olha para a comunidade, a gente tem um romantismo de dizer, é LGBT. Sabe? E a gente precisa tirar esse romantismo de saber que nós também somos cruéis, podemos ser cruéis, e que há partidos, há política, que é por isso das políticas que nos ouviram, ninguém nos deu de presente, mas nos ouviram e nos atenderam os nossos anseios, por conta da política. Né? E esse discurso que eu já, inclusive, enfrentei aqui com um menino gay, dizendo a mim que não, a gente não é de direita nem de esquerda. Não, isso é um erro. Precisamos sentir pertencentes à esquerda. A esquerda precisa saber que nós somos de esquerda. Sabe? Não podemos afastar da gente a política partidária, porque é isso que a gente tem nesse momento. É política partidária. E a gente precisa entender quem são os nossos partidos parceiros.
Se não, a gente tá ferrada, vai ser retrocesso total. A gente tá vendo pessoas trans, pessoas gays, pessoas lésbicas, como foi o caso de uma lésbica do Rio Grande do Sul, não lembro onde, que acho que chegou a se eleger com uma pauta contra a comunidade. Eu respondi um vídeo há dias atrás de alguém lésbica falando contra a ideologia de gênero. Então a gente precisa se sentir parte e precisa mostrar aos partidos que nós fazemos parte dessa esquerda, sabe? E esse é um dos meus medos. E é isso. Tão quietinho. É como eu falei, quem quiser pode falar seus medos, eu coloquei aqui na rolagem, né? Ou fazer as suas perguntas, pode se sentir à vontade, quem tiver aí na rolagem. Boa noite, Suzana, boa noite, Dan. Quem vai querer começar falando dos medos? E podem falar também o que vocês acharam do medo que a Jack trouxe, da pesquisa que eu trouxe também do medo, o que vocês acham de importante nisso né, que nós trouxemos como primeiro levantamento. Boa noite, meninas. Boa noite, pessoal da rolagem. Bom, a Jaque é sempre uma voadora no estômago, né? As coisas que ela fala. Concordo muito com ela e eu talvez faria um resumo desse medo, e aí é uma visão muito particular. Eu tenho medo da solidão, não é da solidão romântica, de não ter um companheiro, de não ter uma família, do meu filho sofrer uma violência, vir a me rejeitar. Eu tenho medo de morrer na praia, sozinho, sabe? Eu não pertenço a nenhum movimento social, mas eu sempre, desde muito menino, sempre fui muito simpático aos movimentos, a causa até por uma questão pessoal, né, da sexualidade. E muitos companheiros, vamos dizer assim, que eu acho que hoje teriam o dever de estar ao meu lado, estão muito alienados. E quando eu vejo, por exemplo, que existe um crescimento na juventude do pensamento voltado à direita, eu acho isso super perigoso. Essa nova geração que parece que é muito alienada, isso não é um juízo de valor, é porque eu acho que esse pessoal não lê, esse pessoal não se informa, esse pessoal não tem compromisso com o futuro, né? Eles vivem o presente muito irresponsavelmente até. E todos nós aqui já fomos jovens assim, né? Já fomos tomados assim pelos acessos da juventude, de meter o pé pelas mãos. E quando você vai ficando um pouco mais velho, você vai, né? Quando você entra na maturidade, você olha para trás e identifica várias lacunas de coisas que você deveria ter feito, né? Só que eu tenho a consciência, eu acho que isso é um privilégio sim, de sempre ter tido uma visão política da coisa, né? E uma preocupação. E eu tenho medo que tudo que eu pensei, todas as lutas que eu tive, todas as decepções que eu tive, todos os enfrentamentos que eu banquei, um dia eu me veja sozinho, né? Quer dizer, eu não me veja ao lado, não estou falando em termos literais, mas assim, gerais, não me vejo cercado pela Jaque, pela Bruna, pela Suzana, pela Kailane, pelo professor Altieri, quer dizer, por pessoas que pensam minimamente parecido, nem todos pensam igual, né? Eu, por exemplo, não tenho partido, a Jaque eu acho que tem um partido. Eu tenho uma causa e eu sei quais são os partidos com qual a causa pode contar, e eu sei, e morro de medo, quais são os partidos que a causa deve temer. Eu tenho muito medo de chegar lá na frente e a gente se ver sozinho, a gente se chegar num postinho, não ter um remédio necessário para a nossa vida, que não é um capricho. Eu tenho medo de amanhã ou depois esse letramento ser ridicularizado, ser lembrado como uma coisa só da esquerda, como se fosse uma estrionice,
um privilégio da esquerda, uma coisa só dela, né? Isso ser diminuído, isso ser pulverizado. Tenho medo dessas coisas, sabe? Porque eu acho que a gente vive hoje numa época de muita insegurança de tudo, né? E sem querer ser repetitivo, falei isso bastante ontem. A gente ainda discute, gente, banheiro. Isso é uma coisa que me apavora. A gente discute o direito de você não ter uma cistite. A gente discute o direito de você não ter uma infecção urinária. Quer dizer, nós estamos em 2025 e discutindo temas quase medievais, né? E assim, o que que nos espera pela frente? Basicamente é esse o meu medo. Eu acho que assim como outras pessoas trans, eu acho que dos medos que eu intitulei no começo, tem alguns que eu tenho mesmo, né? Inclusive, o segundo mexe muito comigo, mas o medo primordial, assim, que eu tenho, que é o maior medo que eu tenho, é de não envelhecer, né? Eu acho que, não sei se esse é o medo da Kailane, mas quando a gente vê uma pessoa como a Jaque chegando a idade mais experiente, né, que nós falamos, me dá um alívio de saber que eu também posso chegar, né? Porque quando eu comecei a minha transição, o que eu mais esbarrava antes de entrar na plataforma, antes de entrar para militância, era as estatísticas, né? E quando eu comecei a transição, a estatística era 30 anos, hoje são de 35 anos. E vi pessoas próximas a mim e de arrasta, né? Como, por exemplo, a própria Laura Vermont, né? Que era uma pessoa muito próxima. Não que nós fôssemos amigas, mas era uma pessoa que estava ali dentro de famílias que eu participava, né? E engraçado, por incrível que pareça, o meu primeiro estágio foi no Instituto Laura Vermont, né? Como o meu primeiro estágio de psicologia, como estagiário, eu estagiei, né? No Laura Vermont. E, então a ligação que eu tenho com ela me fez entender também no começo de ter esse medo, sabe, de não envelhecer. E chegando aqui agora, eu acho que é claro que a gente tem que ter esse medo ainda, mas como eu falei, ver pessoas como a Jaque que passaram dessa estatística dá um alívio de entender que nós, eu falo nós como eu, a Kailane e outras meninas trans que ainda estão chegando nos 30, assim como eu, possam chegar aí acima da cidade. Eu estava aqui enquanto o Dan falava, eu marquei aqui o negócio, né? O medo do Dan é um medo as pessoas LGBT vão ter esse medo. Porém, esse medo é um medo muito mais apavorante para as mulheres trans. Quando a gente vai falar de velhice, as mulheres trans que estão sendo as traviarcas de hoje, elas vêm de uma época muito mais cruel. Que é que a gente pode tem um momento que é mais cruel, outro que é menos cruel. Mas elas vêm, essas traviarcas, as pessoas da minha idade mais velha, elas vêm de um momento onde foram proibidas de estudar, de ter emprego. Então, elas não têm muita coisa. Algumas têm até um dinheirinho, mas são poucas, pouquíssimas as que têm um dinheirinho. E não adianta você ter o dinheiro se você não tem uma sociedade que trabalhe com o ser humano, né? Tipo, alguém que vai ser contratada por uma travesti. Vai respeitar essa travesti que vai ser sua patroa? É uma pergunta que a gente precisa ficar se fazendo. A travesti que não tem a grana, onde fica? Não tem filhos, não podia adotar. E também, e aí a gente vai entrar em outra coisa. A agressão, ela não se limita à pessoa LGBT. Né? A minha família sofreu as agressões comigo, todo o tempo. Verbal, de virar chacota. Você viu? Na casa de Bernalda tem 2. E era assim que diziam. E vão fazer chacota com a dona Berinalda, que era a avó. Então, assim, de alguma forma a gente se sente obrigado ou a sair de perto da família ou a família nos tira. Então, essa sociedade que hoje está ficando velha
é uma sociedade que assim, não tem local nenhum dentro da cidade. Os locais de botar pessoas velhas, eles não são preparados pelo governo, na maioria eles vêm de instituições religiosas. E esses não vão aceitar os corpos travestis do jeito que são. Ah, você quer se enquadrar? Você sabe, né? Tem que cortar esse cabelinho, a sua aparência não condiz. Então, esse é um medo que ainda, infelizmente, a gente precisa ter. E não podemos nos paralisar com esse medo, né? A gente precisa começar a gritar: pera, eu tô com medo, eu vou ver se eu vou ficar onde? Vocês me proibiram de ter família, de ter educação, de ter emprego, e agora eu tô velha, eu não tenho grana. Também não tenho família. Onde que eu vou ficar? Quem vai cuidar desse corpo velho, travesti? Sabe? Esse é o momento que a gente precisa pensar na velhice das próximas que virão. Porque as velhas que estão hoje, estão aí em instituições religiosas com cabelo cortado, sendo masculinizadas e apagada a sua história, e a gente não está vendo nem está ouvindo. A impressão que a gente tem é que agora que estamos envelhecendo, e não, a gente tem muitas velhas por aí afora. Algumas estão, inclusive, em situação de rua. Eles não são vistas nem como humanos. Não tem conselho, não tem nada da pessoa idosa para essas pessoas. Oi, Alti. Oi. Boa noite, Desculpa, hoje eu tô Jaque. Boa noite, Kaliane. Boa noite, Dan. Boa noite, Suzana e Bruna. Tudo bem com vocês? Boa noite. tudo bom. Qual é a boa de hoje? Hoje nós estamos falando sobre os medos de pessoas LGBTQI. Calma. Das pessoas LGBTs em geral, sabe, Alt? LGBTQIAPN+. Isso. Aproveitando que eu abri o microfone, já que e você falou sobre essa questão da solidão, né? Eu acho também que um ponto importante, principalmente para a comunidade LGBTQIAPN+, e a gente entrando aí na comunidade trans, seria a empregabilidade, né? Eu tenho esse medo, né? Mesmo sendo uma psicóloga, né? Realizando aí, na verdade, minhas pós-graduações, eu sei que esse medo é real, porque para que eu seja encaixado na minha profissão, eu sei que se eu não lutar o triplo, às vezes até mais que o triplo, que pessoas cisgêneras normativas, eu não consigo, então tem que ter esse fôlego, mas eu acho que o medo da empregabilidade é real, né? Quando a gente pega um número que 85% das pessoas trans estão em trabalhos informais, e dessas 85%, 92% ainda trabalham com a prostituição, é um problema muito grande, né? E eu acho que o problema da empregabilidade passa além da empregabilidade, né? Passa da base, né? A gente tem que começar lá atrás. A educação já é um problema para uma pessoa trans, né? A educação de base, né? Eu falo isso, ensino fundamental, ensino médio, é uma luta para uma pessoa trans. Então, como uma pessoa que não consegue concluir o ensino médio vai ter um mercado de trabalho que não seja informal, né, e que não seja qualificado. Então, eu acho muito, muito importante que a gente debata praticamente todos os dias sobre esse tema de educação e emprego para pessoas trans. Bem, boa noite, Jaque, Bruna, Dan, Kaiane, Altieri, para o pessoal que está na rolagem. Medo, eu tenho os medos gerais, que envolvem a comunidade como um todo, e os medos pessoais. Meu principal medo pessoal, o Dan já falou, que é a solidão. Ainda mais quando a gente chega numa certa idade, eu tô com quase 40 anos, e esse meio, como a gente já discutiu em outras lives, é muito etarista, né? Você chega a uma certa idade e você é meio que rejeitado por quase todo mundo da comunidade, né? Acho que é um medo, um dos mais medos que eu tenho. E o segundo é os projetos que eu tô recomeçando darem errado e eu não consegui mais ter força para continuar.
ter força para começar de novo. Então, esse é o meu segundo medo pessoal. E o medo, no geral, e eu acho que é o medo de todos nós aqui, inclusive de quem está assistindo, quem vai assistir depois, é a gente terminar a nossa vida e perceber que lutamos não por nada, mas a gente não vê um avanço como a gente gostaria de ter visto. É um medo, receio que eu tenho, porque a gente está vendo pelo mundo aí essa ascensão da extrema-direita com muita força contra nós. É claro que talvez não chegue com tanta força aqui no Brasil, mas a gente vê que pela Europa, Estados Unidos, América do Sul, Argentina, por exemplo, a onda conservadora está muito forte. E o meu maior medo dessa onda conservadora ser muito forte é tudo que a gente conquistou nesses anos todos, desde o casamento, desde a criminalização da LGBTfobia, vira em pó por conta disso. Que alguns são lei, outros não são lei. Então fica muito complicado a gente ver essa onda conservadora crescendo muito e ver nossas irmãs trans morrendo a cada dia. A gente vê essa juventude LGBT sem esperança nenhuma. Que a gente vê uma comunidade cada vez mais dividida por ego ou por qualquer outra coisa que não seja a comunidade em si. Então eu fico assim, receosa, porque eu não sei como é que vai ser o meu futuro, o futuro das gerações depois da gente, que mundo elas vão receber, que mundo vamos entregar para eles. E o meu maior mesmo é não morrer só porque a gente vai morrer sozinho. Isso aí é natural, a gente não vai morrer com nossos amigos juntos. Mas chegar no final da minha vida e não ter meus amigos mais, não ter mais a minha família, não ter mais um futuro, não ter mais pra quem deixar o legado. Então esses são os meus maiores medos como LGBT hoje. Além, lógico, do medo de uma vaca me acertar, de alguém me agredir, essa coisa toda. Porque mesmo não parecendo, não mostrando, as pessoas sabem o que a gente é, né? Alt, a pergunta é sobre a comunidade LGBTQIAPN+. Antigamente a gente ia falar que era simpatizantes, mas você é parceiro da causa, então assim, você pode não sentir o medo, mas você conversa e sabe dos medos, né? Sem contar que você faz trabalho, você é um dos pioneiros que começa a nos puxar para dentro dos locais onde jamais a gente pode ser, né, pode ser convidadas. Então você é um dos pioneiros que começa a convidar que a gente vá lá dentro, inclusive não apenas mais como alunas, né, gente? Acho que todo mundo aqui sabe que o Altieri foi um dos que puxou as travestis, as pessoas trans, em geral, para dentro da faculdade para começar a ser professoras. Então fica à vontade. Você é o nosso mais. Já que hoje o meu medo, né? Já que o meu medo é na condição do antigo simpatizante, né? O meu medo hoje é fazendo esse trabalho que eu faço. Eu tenho observado, né? A Suzana falou aí sobre o avanço da extrema direita. E a extrema direita ela vem vestida de saia longa, cabelo comprido e Bíblia debaixo do braço. Então, eu cada vez mais vejo uma proximidade das igrejas cristãs como um todo, né? Mas mais especialmente as neopentecostais, a católica que sempre fez tanta atrocidade, ela está mais quietinha no canto dela e parece que entrou um outro papa aí que vai, de alguma forma, dar continuidade a um trabalho mais acolhedor, né? É o que a gente está esperando, que seja algo parecido com o Francisco.
O meu medo hoje é das igrejas evangélicas. Acho que aqui na sua live a gente não precisa ter meias palavras, né? Eu tô com muito medo dessa gente, porque o poder que eles têm sobre a formação das pessoas, a gente pode ter uma conversa muito aberta, muito acolhedora, trazer ações para dentro da escola, mas quando o preconceito está consolidado, é muito difícil de a gente lapidar o ser humano que tem essa formação, sabe? Essa formação não é religiosa, essa formação preconceituosa mesmo. As igrejas, elas têm a capacidade de simplificar as coisas, né? É assim, é o homem é assim, a mulher é daquele jeito, de repente do barro nós temos um ser humano, e quando você foi criado, foi doutrinado a pensar dessa forma, qualquer coisa um pouco que fuja um pouquinho disso é perigoso, né? E se você ensina isso muito fortemente para uma criança, vai ser muito difícil depois dessa criança entender o conceito mais complexo. E se ela vem com esses preconceitos, ela pode ser muito violenta, né? Então, quando a Bruna falou assim, eu tenho medo de não envelhecer, é engraçado, esse talvez, né, Bruna, seja um medo, o contrário das mulheres cis, né? Elas têm medo de envelhecer, você tem medo de não envelhecer. Eu acho que, então, o meu medo é que as igrejas continuem avançando do jeito que elas estão avançando. A quantidade de neopentecostais que nós temos no nosso país, ela está aumentando a passos largos. E é difícil de a gente frear isso, porque associado a esse crescimento da igreja, nós temos um crescimento econômico das pessoas que estão dentro da igreja. Eles dão um apoio financeiro mesmo para quem está lá dentro. E quando você vai ficando com a sua vida mais confortável, e você comprova que, olha, estando nessa igreja, Deus te ajuda e você enriquece, o que é mentira, na verdade é uma organização que ajuda as pessoas a se, né, de alguma forma se colocarem, até porque se elas prosperam, elas pagam pelo menos 10% para a igreja, então tem todo um ciclo perigoso aí. Então a gente precisa saber como é que a gente vai lutar contra essas pessoas. Antes eu achava que a gente precisava se aliar a eles. Eu não estou acreditando mais que dá para a gente se aliar a muitos deles. Eu acho que a gente tem que partir realmente para o combate, para o confronto, assim, de maneira mais árdua. Então esse é meu medo. Eu tenho uma pergunta para todo mundo, né, que eu falei aqui na rolagem. Eu acho que essa questão de não sermos pessoas, em grande maioria, e políticas dentro da comunidade LGBTQIAPN+, assusta um pouco, né? E a forma que nossos rivais vão chegar até nós também assusta. A minha pergunta é a seguinte, e quem quiser responder pode responder. Como enfrentar a extrema-direita e como enfrentar nossos medos de enfrentá-los, né? Eu acho que é importante a gente nomear isso também. Eu vou usar aqui. Há algum tempo, tem um grupo de pessoas pensando como que a gente vai combater essas igrejas, né? Essas pessoas que estão chegando para dizer, olha, o Estado não chegou, mas Deus está aqui, né? Então venha para aqui, fique comigo, que a gente resolve, e com isso copita essas pessoas, né? São as religiões que vão entrar dentro das ocupações, das favelas, dos lugares e oferecer esse lugar, e com isso reforça. E uma das coisas que a gente fez foi se afastar. E tentar combater de fora, e a gente não pode. No meu ponto de vista, e há pessoas que concordam comigo, a gente precisa se introduzir dentro de alguns lugares. Lógico, eu estou falando de pessoas de esquerda que têm fé e que não tem problema, porque não vai estar mentindo, mas vai estar lá dentro e tentando combater de alguma forma, tentando um imã, enfim, dizer, olha, a política é isso e religiosidade é isso, né? Porque essas pessoas conseguiram, a partir da fé, fazer com que a Rosângela, que está aqui,
votasse num cara dizendo que precisava dele lá no Congresso e a Rosângela votou sem pensar, né? Sem pensar por que que a gente precisa, como religiosos, de uma pessoa no Congresso. E ela votou, né? E agora alguns partidos estão fazendo um movimento inverso. O Partido dos Trabalhadores, através da enfim, de uma instituição de ensino, está tentando nos ensinar como que a gente vai combater ou como que vai meio que fazer, se aliar ou saber como conversar com os religiosos para a gente convencer religiosos que a gente precisa separar o que é religião e o que é política, sabe? Eu acho que bater de frente fortalece muito ele, sabe, Alti? Que a religião vai dizer que eles serão perseguidos porque estão no caminho certo. Aí a gente vai lá e bate de frente. E aí fala, tá vendo? É o demônio. Essa figura que tá me combatendo de frente é o demônio. Isso fortalece o grupo, junta o grupo, sabe? E eu acho que a gente tá precisando achar um jeito de dizer, olha, coleguinha, isso aqui é religião, isso aqui é política, né? Você está sendo enganado. Eu entendo, Jaque, mas a gente precisa saber quando separar o joio do trigo. Você falou sobre pessoas evangélicas de esquerda. De repente, até se são de direita. Eu conheço pessoas evangélicas que, por incrível que pareça, são pessoas boas, sabe? E eu conheço até muitas. Não chega a ser uma grande exceção à regra, não. Mas existe um grupo que está organizado a partir de valores nazistas. E nós conhecemos pessoas que vêm aqui à sua live que estão organizadas a partir desses valores nazistas. E é dessas pessoas que eu estou falando, sabe? É específico. Com algumas não dá mais para a gente conversar. Não sei dizer sobre quantidade, mas eu acho que, infelizmente, hoje, nas neopentecostais, há mais gente assim do que essas pessoas do diálogo. Eu fui convidado essa semana para participar de um evento online, para poder falar sobre gênero e sexualidade, por uma colega de trabalho que eu não conhecia, porque lá o Instituto é grande, e ela tem exatamente as características que eu falei agora há pouco. Ela tem saia comprida, cabelo comprido, ela é evangélica e leva a Bíblia com ela para o trabalho. Mas ela é a organizadora do trabalho de acolhimento de pessoas. Na verdade, ela trabalha com toda a diversidade, ela trabalha com as questões de racismo, pessoas com deficiência, enfim. E não deixou de ser evangélica, ela continua sendo evangélica e está à frente desse trabalho, e tá tudo bem, e tá ótimo, e a gente consegue fazer uma aliança com ela bacana pra caramba, você tá entendendo? Mas o fascismo, ele tem um lado que é necessariamente religioso. Ele se apropria da religião e ele nada de braçada para poder eliminar as pessoas que não são do interesse deles. E você tá me falando isso, e eu sei que você sabe separar o joio do trigo. Você sabe com quem dá para conversar e quem você tem que bater, né? Você separa isso bem. A gente precisa estar atento, porque tem muita gente ruim querendo eliminar, né, pessoas que não se adequam ao plano perfeito delas. Eu vi uma formação, sabe, Alt? Aí eu mandei pra Bruna, falei, vamos se inscrever? Aí a gente se inscreveu. Aí a gente tá lá na formação, foi online. Aí tá lá na formação. Aí as mulheres começaram a conversar, se apresentar, e a gente percebeu que a gente tava num grupo de cristãs. Que merda. Desculpa. Não, mas foi maravilhoso, viu? Foi muito bom. Porque foi a primeira vez que eu ouvi um grupo de cristãs falando que Jesus é não binário, Jesus era travesti. Não foi isso, Bruna? Não Sério? foi a gente que disse, não. Falando do transfeminismo, sabe? Então, assim, a gente precisa começar a fazer um caminho para entrar, se introduzir, sabe? E
precisamos acabar com esse neofascismo disfarçado de religião. Aí a gente talvez precise fazer um caminho por dentro das religiões. Ô Dan, você disse assim, sabe? O Dan disse que tem medo de que a gente perca, né, as nossas pautas para os partidos. Isso é inevitável, a gente vai perder. As mulheres trans, as mulheres do feminismo ou as pessoas dos movimentos negros, elas viram suas pautas sendo usadas. Mas isso não para essas pessoas, né? Hoje, quando a gente fala do dia 8 de março, a gente vai dizer graças a Getúlio. Quando a gente vai falar do voto feminino, a gente vai agradecer a algum partido, alguém. O trabalho do feminismo é conscientizar que não. Essas pautas são do feminismo. Né? O movimento preto vai dizer que, do povo negro, vai dizer que Princesa Isabel, graças a Princesa Isabel, é o dia 13 de maio. E o movimento do povo negro vai dizer não. Depois do dia 13 de maio, a gente continua lutando, né? Então, a gente não pode parar, sabe, nesse medo. A gente precisa achar os meios desses lugares não tomar essa pauta para si. E o jeito de não tomar essa pauta para si é nós nos organizarmos dentro, talvez, né? Para quem gosta, para quem consegue, se organizar desses lugares, né? A Bruna está dentro do PSOL e ninguém vai dizer que a pauta é só do PSOL. Ela é do PSOL porque a Bruna está lá, a Érica está lá, né? Dentro do PT, não vou deixar que as pessoas digam que essa pauta é do PT. Essa pauta só é do PT também porque eu estou lá, porque é dos trabalhadores e porque eu também sou trabalhadora, sabe? Mas a gente é de esquerda, e a esquerda não é só partidária, a esquerda é movimentos sociais, sindicais, população desorganizada, né? Classe trabalhadora é esquerda. E isso não pode servir como uma limitação. Os partidos e os políticos e as figuras políticas sempre vão tentar protagonizar as nossas coisas. E às vezes consegue, como Getúlio Vargas, né? Getúlio, gente, alguém me ajude. Que vai ser dono da CLT, né? Cara que fez a CLT. Não sei quem que deu de presente para as mulheres no dia 8. O direito de se divorciar, o direito de votar. Sempre vai ter uma figura masculina e algum político de algum partido que vai tentar pegar isso para si. E o nosso trabalho é conscientizar o povo que não. Ele só assinou porque não tinha mais como voltar, sabe? É meu pensamento. Eu tinha uma parte aqui. O Poivaive disse que faz sentido ocupar esse espaço. Não é só ocupar, é como ocupar. Porque tem uma coisa que o Thierry falou que me deixou um pouco incomodado aqui. Quando a Jaque falou de religião, ele falou que merda. É isso que eles querem. Quando a gente fala, fica com ranço de algum assunto, de algum tipo de religião, que Bolsonaro fala, é isso que o nosso inimigo quer. Porque ele usa isso, pega essa parte do artefato e joga na rede social e fala, tá vendo como eles falam da gente? Olha o que eles falam da gente. E é uma coisa que a Bruna tem me ensinado muito nesses tempos. Tem que tomar cuidado com algumas coisas que a gente fala. Tem que tomar cuidado com algo que a gente pensa, que pode até ser bom, mas por momento não é. E ocupar o espaço religioso tem que ter cuidado sim. Tem que ter cuidado sim. Mas também não ser aquela pessoa que acha tudo que é da religião ruim. Ou tudo é religião, é contra mim. Como esse grupo que eu participei também. Essa palestra que eu participei também, que eu tomei um susto sabendo que elas eram cristãs e transativistas. Ainda por cima. Mas a gente se surpreende porque a gente foi recebendo uma construção que a igreja neopentecostal quer a gente no inferno, porque que Deus é isso, Deus fez aquilo. E a gente sabe que é uma interpretação.
Eu fiquei em igreja evangélica durante 16 anos. Tendo ministério, tendo cargo e os cambal. E eu sei que tudo isso que eles falam da gente é uma interpretação. É uma interpretação, é algo que eles usam para amedrontar. Como eu esqueci o nome do teólogo, fala da teologia do medo. É por isso que os evangélicos, principalmente os evangélicos, jogam isso nas pessoas. Esse temor, esse medo. Que se você não der o que o pastor quer, você vai pro inferno. Se você não fizer isso, você vai ser condenado. E eles usam esse medo, essa teologia do medo, a interpretação do medo para atacar a gente. E infelizmente, e eu vou ter que falar isso, eu não ia falar, jogar uma crítica, porque a live não é para isso, mas parte da esquerda tem culpa disso. Esse crescimento das igrejas neopentecostais foi maquiado com o discurso de união, discurso de Deus, de paz, mas no fundo tinha um plano maléfico. E se manifestou com a eleição do Bolsonaro. A gente deixou. A gente não, mas Então,